A Bíblia sendo aberta, Cristo sendo proclamado, vidas sendo transformadas pela graça. Você está convidado. Assista o culto completo agora. Boa noite, irmãos, graça e paz. Abra a sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 11, e vamos para mais algumas histórias relacionadas a Davi. Hoje, mais uma vez, nesse texto, sobre o momento mais caótico da trajetória do homem segundo o coração de Deus. 2 Samuel, capítulo 11. Aí você vai, como de costume, abrir a sua Bíblia, fechar os seus olhos e orar ao Senhor, pedindo ao Senhor para falar com você nessa noite, através desse texto, através dessa palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, te damos graças porque estamos aqui prestando culto ao Senhor e te agradecemos em especial porque chegou um momento em que nós vamos te ouvir, Santo Deus. Para isso nós dedicamos ao Senhor todo o nosso ser, com toda a nossa atenção, e rogamos encarecidamente, Santo Deus, para que o Senhor graciosamente e poderosamente fale conosco, Santo Deus. Ilumina as nossas mentes para que nós compreendamos a Tua palavra, mas aqueça os nossos corações para que ela nos mude. Para a Tua glória, Santo Deus, e para a nossa salvação, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. 2 Samuel capítulo 11, versículo 1. Aqui a palavra do Senhor nos diz assim: Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba. Ela é filha de Eliã e ela é mulher de Urias, o hitita. E Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. E ele disse: vai descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele perguntou para Urias: depois da viagem que você fez, por que você não foi para casa? E Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados, eles estão acampados ao ar livre. Como é que poderia eu ir para casa para comer, para beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome, por tua vida, que eu não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia, amanhã eu mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. E nela escreveu: põe Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra.
Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o hitita. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro: ao acabar de apresentar ao rei este relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte: por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Vocês não sabiam que eles atirariam flechas da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete? Não foi uma mulher que da muralha atirou-lhe uma pedra de moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, fala para ele: e morreu também o teu servo Urias, o hitita. O mensageiro partiu e, ao chegar, contou a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo: eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos e mataram alguns deles, e morreu também o teu servo Urias, o hitita. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: Joabe, não fica preocupado com isso. Afinal de contas, a espada, ela não escolhe a quem devorar. Reforça o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Você conhece muito bem essa história, porque essa é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, porque é o trágico momento da vida do homem segundo o coração de Deus. Você se lembra? Nós já estamos há muitos meses meditando em fatos relacionados à vida de Davi, e você se lembra que até aqui Davi estava subindo. Quando Davi chega aqui, ele começa a descer na sua jornada. Mas relembrando aqui alguns pontos dessa história. Essa história começou, na verdade, há 1 ano atrás, naquele tempo. Naás, o rei dos Amonitas, tinha morrido, e Davi, ele tinha uma boa relação com aquele rei. Quando ele soube da morte do rei dos Amonitas, ele falou: vou mandar uma mensagem, vou mandar uma comitiva a alguns mensageiros, dando as nossas condolências, as condolências de Israel, para o Hanum, o filho do Naás, que agora vai herdar o trono. Porque nós tivemos uma ótima relação com o pai dele, o Naás, eu quero continuar tendo essa mesma ótima relação com o Hanum também. No reino, daqui para frente, o pai dele foi tão generoso para comigo, e eu quero ser recíproco, quero ser generoso para com o Hanum, o filho de Naás. Ele montou, então, uma comitiva e enviou seus embaixadores. Quando os embaixadores chegaram lá com as condolências de Davi para o Hanum, agora o novo rei dos Amonitas, o Hanum, inexperiente, ouviu os conselhos errados. E os conselhos errados diziam o seguinte: você acredita mesmo que esses homens vieram aqui trazer um abraço de Davi para você? Davi respeitava seu pai, rapaz. Davi não respeita você, não. Ele acha que você é um menino inexperiente, inofensivo. Ele entendeu que agora é o momento de conquistar o terreno dos Amonitas para ele. Não aceita isso, não. E Hanum, então, foi tolo, seguiu o conselho errado e humilhou os embaixadores dos israelitas. Cortou as roupas deles, deixou eles quase nus, raparam as barbas deles, e aqueles homens voltaram muito, mas muito humilhados para Israel. Davi recebeu aquilo como um chamado para a guerra. Eu mandei eles levarem um abraço para o Hanum, e o Hanum humilha assim esses homens que são da minha confiança. Davi então falou: tá bom, o abraço não foi aceito, o abraço não foi recebido, a resposta foi humilhação, seremos recíprocos, humilhação eles terão. Davi então mandou Joabe com o exército de Israel para atacar os amonitas, acabando aquele longo período de paz que existia entre aqueles dois reinos. Só que aí foi chegando o tempo frio, outono, chegou o inverno, e eles não faziam guerras nas estações mais frias.
Todo mundo que estava guerreando, quando chegava o inverno, de alguma forma eles tinham que parar, voltar para casa, cuidar das suas famílias e esperar passar o inverno e virem os tempos quentes. Aí nós chegamos no capítulo que nós acabamos de ler. Passado o inverno, chegou a primavera, e nesse tempo todo mundo que estava guerreando saía, voltava para guerrear. E Davi então chamou Joabe: Joabe, vamos voltar lá para resolver aquela batalha. Nós estávamos indo bem, nós estávamos vencendo os amonitas, eles se aliaram com os sírios, mesmo assim nós humilhamos os sírios também. Agora vamos lá terminar aquela guerra que nós começamos. Vamos lá tomar a capital para nós dominarmos completamente sobre os amonitas. Foi isso que eles pediram e é isso que nós vamos dar para eles. E Davi então enviou Joabe, foi Joabe com todo o exército de Israel e lá completar, terminar a guerra contra os amonitas. E cadê aquele Davi guerreiro do passado? Estava muito confortável agora, com uma coroa muito bem estabelecida na sua cabeça, um cetro bem bonito nas mãos e um trono confortável em um palácio suntuoso. Davi se tornou ocioso e não foi para aquela guerra. Ficou em casa, cuidando dos afazeres domésticos. Até que um dia ali, enquanto os soldados matavam e morriam em campo de batalha, lá longe, no território dos amonitas, Davi comeu uma boa refeição, foi tirar 1 quilo, dormiu de tarde, soldados morrendo em campo de batalha. Davi acordou, foi dar uma volta no terraço da sua casa, e lá de cima do terraço, olhando para as casas que estavam mais embaixo, viu uma mulher bonita, e ela estava tomando banho, então ele a viu nua, e ele se interessou por ela, como se ele não tivesse outras esposas. Então mandou alguém da sua confiança investigar, para saber quem era aquela mulher que ele viu tomando banho. A pessoa saiu, investigou e voltou com o relatório. Davi, ela é proibida? Ela é filha do Eliã, que é um alto oficial seu, um herói de guerra. Ela é neta do Aitofel, que é o principal conselheiro do reino. E não bastasse, ela é casada, inclusive ela é casada com Urias, o hitita, seu herói de guerra, que está lá guerreando contra os amonitas. Davi desprezou completamente o fato daquela mulher ser casada e mandou que trouxessem ela para o palácio. E ele se aproveitou, tanto do seu poder, quanto da sua influência de rei. Davi não estava carente. Ele tinha várias esposas que estavam à sua disposição no palácio. A Batseba estava carente. O marido dela estava há meses fora de casa. Ele a seduziu, era o rei Davi, se deitou com ela. Ela tinha acabado de se purificar cerimonialmente da sua menstruação, então estava entrando no período fértil, se aproveitou da fraqueza da mulher e a dispensou para casa e, tudo indica, nunca mais chamou ela de volta. O tempo passou para Batseba, tempo suficiente para ela ter certeza que estava grávida. 2 meses, porque você não manda uma mensagem para o rei com uma suposição. Eu acho que eu estou grávida de você, eu acho. Não, ela tinha que ter certeza. 2 meses, 2 meses e meio, 3 meses, chega a mensagem secreta para Davi. Estou grávida e você sabe, meu marido está na guerra e ele nunca voltou da guerra durante esse tempo. Estou grávida de você. Davi cometeu um pecado, cometeu adultério. E pelo adultério ele deveria ser, segundo a lei de Deus, apedrejado. Me exponho ou eu tento resolver esse pecado com as minhas próprias mãos? Davi manda uma mensagem para Joabe. Lá na guerra, Joabe me manda Urias com notícias do campo de batalha. Urias chega e traz o relatório enviado por Joabe. Qual é o plano de Davi? Urias está aqui, manda ele para casa. Claro, ele está com muita saudade da esposa, a esposa está com muita saudade dele, e ele vai se deitar com ela. Urias volta para a guerra, e lá ele vai saber que a esposa dele ficou grávida, e o filho é dele. Urias vem, dá o relatório da guerra para Davi, e Davi dispensa Urias,
imediatamente manda um presente para ele, com a certeza de que ele ia desfrutar daquele presente com a esposa dele para ter a noite dos sonhos, para matar a saudade de meses. E aí você que é casado sabe o que eu estou falando. Só que o Urias não foi para casa. Urias procurou onde estavam os outros militares. E ele sabia que tinha uma força, a guarda pessoal de Davi, protegendo o palácio. E ao invés de se deitar com a sua mulher, ele foi dormir e continuar trabalhando com os soldados enquanto ele estava na capital. Davi soube daquilo, que absurdo, não é possível que esse cara não foi para casa. Era já para ele ter ido, para eu mandar ele de volta, e depois ele recebeu a mensagem de que a esposa dele ficou grávida, ele vai ter um filho. Chama Urias. Urias, você fez uma viagem tão cansativa, rapaz, você estava numa guerra, longe de casa, você ganhou um presente para casa com a sua esposa. E Urias responde, de jeito nenhum. A arca está na guerra, o exército está na guerra, eu sou soldado, eu não posso ter esse privilégio. Eu juro pelo seu nome, Davi, que eu não vou fazer isso. Davi entende, do jeito fácil, ele não vai mesmo. Então fica mais um dia, amanhã eu te mando. Davi fez um banquete, daquele que você não dispensa. O homem está na guerra, comendo ração de guerra. Agora está aqui um banquete, vinho da melhor qualidade, um vinho que o rei bebia, e ofereceu, empanturrou, embebedou Urias, com a expectativa de que, em sã consciência, ele não vai, mas com vinho na cabeça, ele vai desejar matar a saudade da sua esposa. Urias desce e passa a próxima noite também com os soldados, acampado com a guarda real. Davi entende, eu não vou fazer esse cara ir dormir com a sua esposa, então eu vou ter que tomar medidas drásticas. Escreve uma carta. Joabe, estou te enviando Urias, coloca ele onde o combate for mais intenso, onde você tem certeza que de lá ele não voltará vivo. Entrega a carta selada para o próprio Urias. Urias leva a carta com a sua sentença de morte, entrega para Joabe. Joabe não sabe de nada que aconteceu na capital e executa a ordem do rei. Coloca Urias onde o combate era mais intenso, vai com as suas frentes, e quando era inevitável escapar dali, Joabe recua e deixa Urias com os seus soldados próximos para eles morrerem ali. Joabe envia o relatório da guerra para Davi. Davi recebe aquilo ali de forma festiva, mesmo sabendo que para matar Urias, ele teve que matar vários dos outros seus oficiais, vários outros guerreiros de guerra, nos lembrando o fato de que abismo sempre chama um próximo abismo. Se você não se arrepender, se você não abandonar o seu pecado, o próximo passo não será no mesmo nível, sempre será um degrau abaixo, te levando sempre para baixo. E era o que estava acontecendo ali com Davi. Morreu Urias e Davi entendeu que estava tudo resolvido, mas o Senhor sela o capítulo dizendo que, para Deus, não. Deus não estava satisfeito com aquela situação. Você conhece muito essa história, você sempre olha para essa história, geralmente, nós olhamos para essa história para olhar para o pecado de Davi. Na maioria das vezes, nós não olhamos para as outras pessoas envolvidas aqui nesse enredo. Hoje eu quero olhar com você para Urias. Vamos olhar para a vítima desse texto, para a vítima de Davi aqui nessa história. Urias, ele era um homem e um soldado muito honrado, honradíssimo. Tanto é que quando ele voltou para Jerusalém, e ele teve a oportunidade de dormir numa cama macia, nos braços da sua amada, ele recusou isso. Na nossa visão hoje, nós criticaríamos Urias pela sua postura, porque nós aprendemos, nós entendemos que o cônjuge é a nossa prioridade. Você está trabalhando demais, está distante, você tem a oportunidade para ter um tempo com o seu cônjuge ou com o trabalho, a prioridade é você ter um tempo com o seu cônjuge. E nós olhamos para Urias aqui a partir do nosso próprio tempo. Só que naquele contexto de Davi, de Urias,
a postura de Urias foi nobríssima, não apenas aos olhos dos homens, mas também diante da face de Deus. Sabe por quê? Porque as guerras ali em Israel eram atos religiosos. Eram atos em que eles sempre intencionavam honrar o nome de Deus, exaltar o nome do Deus de Israel sobre os falsos ídolos das outras nações. Eu falo isso aqui direto, mas eu tenho que relembrar. Você se lembra que no entendimento do mundo antigo, tudo que acontecia aqui na terra era apenas um reflexo do que acontecia no mundo espiritual, como de fato é e continua sendo. Mas lá naquele tempo em que Israel convivia com várias nações pagãs, e aquelas nações pagãs elas eram politeístas, e tudo ali naquele mundo antigo, as coisas eram resolvidas por meio da guerra, sempre, você se lembra, quando um país guerreava contra outro país, quando um reino guerreava contra um outro reino, o entendimento dos homens naquele tempo é que aquela guerra aqui entre homens era apenas um reflexo da guerra entre os deuses. O que estava acontecendo de mais importante eram os deuses daquelas duas nações guerreando entre si, no mundo dos deuses. Significava dizer que quando um país vencia o outro, é porque os deuses do país vencedor eram mais fortes, mais poderosos, mais honrosos do que os deuses do país perdedor. Por isso, sempre que Israel ia para uma guerra, havia essa preocupação, uma preocupação religiosa. Por isso é que muitas vezes eles levavam a Arca da Aliança, por isso é que os sacerdotes acompanhavam, por isso é que sacrifícios eram feitos. Porque a intenção ali era, Israel vencendo essa guerra, nós mostraremos para mais uma parte do mundo que o Deus de Israel é o Senhor dos exércitos, é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores. Porque aquela nação que foi humilhada por Israel, só foi humilhada porque os ídolos, ainda que sejam muitos daquela nação, eles são nada diante do único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos. Isso era muito importante. Então, sempre que Israel estava em campo de batalha, o entendimento para um soldado temente a Deus é que ele estava ali a serviço do Senhor, para mais uma vez apresentar o nome de Deus para o mundo como sendo o Deus Todo-Poderoso. Por isso mesmo é que quando Davi pergunta para Urias, por que você não foi para casa? Você estava cansado, rapaz, você veio de uma viagem longa, guerreando, sua esposa está lá esperando ser consolada, sabendo que você está na cidade. Qual é o argumento da negativa de Urias? A arca de Deus está na guerra. Ou seja, Deus está na guerra. Deus está em campo de batalha. E lutando junto com Deus, todo o exército de Israel. Eu sou soldado. Longe de mim, enquanto Deus está guerreando, enquanto o exército de Israel está lá guerreando, eu sou um soldado de alta patente. Aí eu venho aqui, eu estou em missão, eu vim porque o comandante me enviou para trazer relatório da guerra para o rei. Eu estou a serviço do Senhor, não estou a serviço da minha esposa. A guarda do Senhor, a sua guarda, os que não foram para a guerra, para proteger o palácio, eles estão dormindo em esteiras, em turnos muito cansativos. Nesse momento, um monte de soldados de Israel estão morrendo em campo de batalha. Que jeito, nem em sã consciência, jamais eu vou lá dormir numa cama macia, por mais que eu queira. Isso é uma desonra a Deus, isso é uma desonra a Israel. Nobríssimo Urias. Seria uma afronta contra a arca, contra a presença de Deus, seria uma afronta contra toda a nação. Enquanto muitos homens estavam morrendo, acampando em tendas, ele dormindo quentinho nos braços da sua esposa. Ele estava em missão, a guerra não havia acabado. E o Urias, ele estava ali apenas reproduzindo um padrão que Davi já havia adotado quando ele ainda era soldado de Saul. Você se lembra quando Saul começou a perseguir Davi? E Davi, então, ali na sua primeira grande fuga, ele foge lá para Nob, uns 3,5 km lá da casa de Saul,
e ele vai ali procurar os sacerdotes em Nob. E ele então encontra o sacerdote Aimeleque e ele está ali, está com fome. Ele saiu fugido de Saul. Ele não está em uma missão dada por Saul, ele está em fuga de Saul. E ele então, quando ele chega ali na casa dos sacerdotes, ele se encontra com o sacerdote Aimeleque, e ele fala: Aimeleque, eu estou numa missão aqui muito secreta, eu não posso te contar o que é, os meus homens estão escondidos lá no mato, e eu estou precisando de pão, eu preciso de pão, para mim e para eles. Davi mente para o sacerdote Aimeleque. E o Aimeleque faz a seguinte pergunta para ele: Davi, eu não tenho nenhum outro pão, o único pão que eu tenho aqui é o pão da presença. O pão da presença eram aqueles 12 pães que eram colocados regularmente lá dentro do tabernáculo. E aquele pão consagrado a Deus, que representava a provisão de Deus para o seu povo. Mas Aimeleque, entendendo a urgência da situação, ele então faz uma concessão para Davi e para os seus homens, que, segundo Davi, estavam escondidos no mato. Aimeleque diz o seguinte: eu só tenho o pão da presença, que só eu e a minha família, por sermos sacerdotes, levitas, podemos comer. Mas se você estiver cumprindo um rigor ritual que nós cumprimos, você pode comer. Qual? Você está em abstinência sexual? Se você e os seus homens estiverem em abstinência sexual, aí eu vou abrir uma concessão, vocês podem comer o pão. E Davi responde como? É um padrão nosso. Sempre que nós vamos para uma guerra, é um ato de culto a Deus. É uma cerimônia religiosa, é um rito, é um sacrifício. Os homens que morrem em campo de batalha são sacrifícios oferecidos a Deus. Nós estamos em um culto, em um serviço religioso. Então é um padrão nosso. Sempre que eu e os meus homens vamos para uma guerra, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, nós sempre ficamos em abstinência sexual. Aimeleque entregou os pães, e eles comeram porque assim estava. Era um padrão adotado por Davi, que muito provavelmente ele tinha transmitido para ele, agora sendo rei, para o seu exército. E Urias está cumprindo um protocolo religioso. Ele está em abstinência sexual, porque ele está num serviço de culto a Deus através da guerra. E ele não podia se tornar impuro, uma vez que ele estava adorando o Senhor ao matar os inimigos de Israel. Urias estava no padrão. Davi é quem tinha abandonado o padrão. Porque embora o exército estivesse no campo de batalha, guerreando, e ele tivesse ficado em casa, o momento é de guerra no país. Davi está no palácio com as suas esposas, mas não satisfeito com as suas esposas, ele queria mais uma. E não uma desimpedida, mas uma proibida. Urias completamente dentro do padrão de espiritualidade, Davi já completamente fora do padrão. E Urias, ele ficou ali com a guarda pessoal de Davi. Isso é incrível. Se eles estavam em guerra, e naquele momento ele próprio não estava no campo de batalha, eu tenho que achar o mais próximo de uma guerra. Eu sou um alto oficial. Eu não posso ficar aqui numa poltrona confortável. Onde estão os soldados? Os militares que estão aqui na capital. Onde eles estão? A guarda pessoal de Davi. Os homens que não foram para a guerra para proteger a vida do rei. Então é com eles que eu fico. Vou guardar serviço com a guarda pessoal de Davi. E durante aqueles dias em que ele ficou na capital, ele se portou como um dos soldados da guarda pessoal de Davi. Estando na capital em tempos de guerra, ao invés de ir para o conforto da sua casa, para os braços quentes da sua amada, Urias decidiu proteger a vida de Davi. Davi, percebendo que não seduziria Urias e não mudaria a sua consciência, estando ele atento, Davi decidiu embriagar Urias, para então convencê-lo por meio do vinho. Só que, meus irmãos, os valores de Urias falaram mais alto. Nem a embriaguez levou Urias a abandonar o seu padrão, nem a embriaguez levou Urias a abandonar os seus valores. E Urias continuou protegendo o rei, ao contrário de ir para o conforto da sua casa. Urias, ele foi traído enquanto ele lutava pelo reino na batalha,
enquanto ele protegia o rei no palácio. Urias era um homem, um soldado tão honrado, mas tão honrado, que ele levou a sua própria sentença de morte no bolso, sem nunca saber. E Davi sabia do caráter de Urias, sabia da fidelidade de Urias, que teve coragem, tranquilidade de entregar a sentença de morte de Urias para o próprio Urias, sabendo que Urias ele é tão honrado, ele é tão sério, ele é tão nobre, que ele jamais vai abrir essa correspondência do rei para o comandante, a correspondência do rei para o general. Ainda que fosse interessantíssimo, vai ter algo ali que me interessa, vai ter algo ali que me favorece. Informações privilegiadíssimas do rei para o comandante do exército. Mas Davi sabia, não tem risco de Urias abrir. Ele é sério, ele é comprometido, ele é nobre, é um homem de caráter. Urias, leve essa carta e entrega nas mãos de Joabe. A honra, meus irmãos, de Urias, ela foi reconhecida mesmo após a sua morte. Tanto é que, você se lembra, os reis, quando iam fazer ali o histórico do seu governo, eles destacavam nos seus documentos os seus principais oficiais, seus braços direitos, seus principais conselheiros, e havia uma galeria muito especial para os heróis de guerra, para os principais soldados do reino, para aqueles homens que, através deles, Deus deu vitórias para o seu povo. E o nome de Urias, pós-morte, mesmo depois da sua morte, ele aparece lá na galeria dos heróis de Israel, porque ele foi um homem reconhecidamente honrado. Mas a honra de Urias levou à morte. Se Urias tivesse ido para casa, ignorado todos aqueles aspectos religiosos, ignorado o fato de que os seus amigos estavam morrendo no campo de batalha, tivesse ido lá para o conforto do seu lar, para os beijos da sua amada, Urias não teria morrido. Davi teria mandado ele para a guerra. Um tempo depois ele recebeu a notícia: você vai ser papai, parabéns. Pai é quem cria, e ele ia criar o filho de Davi com Batseba como sendo seu. E se Urias tivesse aberto a carta, sabendo que ali estava a sua sentença de morte, ele teria todas as chances de fugir e não ir para aquela armadilha preparada para ele. Fazer o certo, meus irmãos, no mundo corrompido, pode sim e certamente nos trará muitos problemas. Porque a justiça, ela diz todo esse mundo em que nós vivemos. Mas mesmo assim, nós, os que estamos em Cristo, e em Cristo somos filhos de Deus, nós nascemos para a nova vida, para o certo. Como Urias fez, custe o que custar. E se neste mundo caído, os injustos zombam da justiça, o justo dos justos, ele honra o acerto dos justos. Se ser honrado entre os homens levou Urias para a morte, em contrapartida, ser honrado diante de Deus levou Urias a ser vingado pelo próprio Deus Todo-Poderoso, mesmo depois da morte de Urias. Deus selou o capítulo. O que Davi fez desagradou o Senhor. Deus assistiu. Deus viu de perto. Deus acompanhou tudo o que estava acontecendo e se compadeceu de Urias. O que veio em seguida? A mão de Deus pesou sobre Davi. Davi adoeceu espiritualmente, a ponto de colher no seu próprio físico aquela podridão espiritual. A comunhão com Deus foi completamente quebrada. Davi perdeu por inteiro a alegria da salvação, e essa é a maior perda que um ser humano pode ter, a alegria do Espírito Santo, a alegria da salvação, a alegria da comunhão com Deus. Davi, que experimentou isso ao longo de toda a sua vida, agora, a partir do que ele fez contra Urias, ele perdeu a alegria da salvação. Deus mandou o profeta Natã repreender Davi,
Graças a Deus porque Davi se arrependeu, mas a disciplina de Deus em defesa de Urias contra Davi foi terrível. O filho do adultério morreu. Porque Davi usou a guerra para matar Urias, Deus levou a guerra do campo de batalha para dentro da casa de Davi, e a partir dali, o lar de Davi virou um inferno, porque ele teve que ver os seus filhos matando uns aos outros, ele teve que ver uma filha sendo estuprada pelo próprio filho, e o outro filho matando esse, vingando a irmã, e depois o seu próprio filho fazendo um complô, expulsando ele do palácio, porque senão ele morreria nas mãos do próprio filho, e depois, para retomar o palácio, custou a morte do seu filho. Virou um inferno, Mas ele usou a guerra para matar Urias, Deus usou a guerra para disciplinar Davi. Não lá entre os amonitas, mas dentro da sua casa. A mesa da comunhão de Davi virou uma mesa de guerra. E porque Urias foi traído no casamento, em secreto, no quarto de Davi, Deus expôs Davi publicamente, levando o seu próprio filho a dormir com as suas concubinas diante de toda a nação. E todo mundo sabia que Davi era um homem desonrado, um homem traído pelo seu próprio filho. Lições muito importantes para nós, meus irmãos. Deus vê toda a injustiça. Nada escapa dos seus olhos. E Ele não apenas vê, mas Deus vinga toda a injustiça. Na nossa perspectiva, em tempo e fora de tempo, mas para Deus sempre no tempo certo. E isso é um consolo para quem? Para quem está sendo injustiçado. Você está sendo injustiçado? Você está se sentindo injustiçado por alguém? Você está sentindo que alguém está te fazendo mal? Pode ter certeza, Deus está vendo isso aí. E Ele se compadece de você. Ele tem misericórdia de você. E com toda certeza, por causa desses atos de injustiça contra você, em tempo oportuno, Deus levantará para te vingar. Mas deixe a vingança com o Senhor. Mas ela é certa. Mas o fato de que Deus vê toda injustiça e Deus vinga toda injustiça, também é uma advertência. Uma advertência para quem? Para quem está sendo injusto contra outrem. Você está sendo injusto contra alguém? Você está tendo atos de injustiça? Você está fazendo mal para alguém? Deus está vendo. E Ele vai se compadecer dessa pessoa para quem você está fazendo mal. E Ele vai defender essa pessoa. Deus não poupou Davi, o homem segundo o seu coração. Deus não vai te poupar. Por isso, antes, urgentemente, caso você tenha sido injusto, esteja sendo injusto com alguém, esteja fazendo mal para alguém, arrependa-se, porque essa briga é contra o Senhor Deus Todo-Poderoso, que se levantará para se vingar contra você. Agora, meus irmãos, dentro desse assunto aqui, no geral, todos nós temos uma virtude e um pecado. Guarda isso. Dentro desse tema, dentro dessa temática, todos nós temos uma virtude e um pecado. E o profeta Natã foi quem mostrou isso, e mostrou isso para Davi, e mostrou isso para nós. Um ano se passou, Davi não se arrependeu, Davi achou que tinha resolvido todos aqueles problemas, porque o homem morreu, a Batseba ficou de luto, Davi respeitou o luto, se casou com ela, tudo resolvido. Resolvido nada. Para Deus não estava resolvido. Deus esperou que Davi se arrependesse, que Davi se confessasse, nada. A vida seguiu normalmente, aparentemente normalmente. Deus então enviou o profeta Natã. E o profeta Natã chegou lá para Davi com uma história. Você conhece a história. E Natã então falou: Davi, eu estou com um problema seríssimo aqui no reino. E eu estou aqui para buscar a sua decisão. Estou vendo uma situação muito triste, de muita injustiça. De um lado, um homem muito rico, muito poderoso, tem muitos cordeiros, muitas ovelhas, tem muito gado. E um outro ali perto dele, mora perto dele, um homem muito humilde, muito pobre.
Ele tem uma ovelhinha só, que ele criou ali no seu colo, criado ali, cresceu junto com os seus filhos. É um pet. Quase uma filha para ele. Acontece que aquele homem rico, poderoso, recebeu uma visita e ele tinha que matar um bicho lá para dar comida para a visita. Você acha que ele foi lá e matou um dos muitos cordeiros, um do gado dele lá? Não. Ele foi lá e pegou aquela única ovelhinha do pobre homem. Davi, mais que de imediato, esse homem tem que morrer, decretou a morte do homem. Mas antes ele tem que restituir 4 vezes mais a ovelhinha desse homem, e esse homem ele é digno de morte. Natan, és tu. Urias é o pobre homem, você é o homem rico. O que é que Davi ele faz aqui? O que é que Natan ele está nos mostrando aqui? Ele não exortou Davi diretamente, mas contou essa história de injustiça. E deu muito certo, porque ao ouvir a história de outro, Davi enxergou que de fato era uma injustiça, para só depois aplicar a pena contra si mesmo. Então, qual é a virtude e qual é o pecado que todos nós temos diante desse assunto? A virtude. Geralmente, nós ficamos muito indignados quando nós vemos alguém cometendo injustiça contra outro. Isso é bom. Isso é resquício da imagem de Deus em nós. Graça comum. E no caso de nós, os cristãos, presença do Espírito Santo, a justiça de Deus em nós. Todos nós, quando nós vemos alguém fragilizado, sendo alvo da injustiça de outra pessoa, a gente fica muito mal com aquilo, a gente fica muito indignado, a gente fica com raiva, a gente fica com ódio, quando a injustiça está sendo praticada por outro. Essa é a nossa virtude. Qual é o nosso pecado? Nós nem sempre enxergamos quando nós somos os injustos contra alguém. Nem sempre temos a capacidade de perceber, eu estou errando, o que eu estou fazendo é injusto, o que eu estou fazendo é uma maldade contra aquela pessoa. Não, nós somos cheios de autojustiça. Não, mas é meu direito. Não, mas eu tenho direito. Não, mas olha o que ele fez. Mas o Senhor sabe medir com a régua certinha. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Continuar alimentando a virtude, a de nos indignarmos quando vemos a injustiça, mas buscarmos no Senhor a capacidade de nos arrependermos quando nós, que também somos pecadores, formos os injustos, para não lutarmos contra o Senhor. E se você acha um absurdo o que Davi fez com Urias, lembre-se que eu e você cometemos injustiças muito piores do que a cometida por Davi contra Urias. Urias ele foi injustiçado, sim, de fato e de verdade. Mas Urias era pecador, como Davi, como eu e você somos. Um pecador cometendo injustiça contra um outro pecador. É ruim, é péssimo, mas era um pecador. Agora, um homem chamado Jesus de Nazaré, ele nunca cometeu nenhum pecado. E ainda assim, ele morreu como o maior de todos os pecadores. Por causa do seu pecado contra ele, por causa do meu pecado contra ele. E ainda assim, por vezes, com muita ingratidão, nós o desprezamos e nós o traímos e continuamos cometendo injustiças contra ele todas as vezes em que deliberadamente desprezamos a sua palavra, desprezamos os seus mandamentos e pecamos contra ele. Então, toda vez que você ficar indignado contra o que Davi fez contra Urias, lembre-se de que você faz algo muito pior. Todas as vezes que conscientemente você despreza a palavra de Deus e peca contra o Senhor. Foi desejável o arrependimento de Davi. É necessaríssimo o nosso próprio arrependimento e a nossa consagração, para que nós também não vivamos repetidamente cometendo atos de injustiça contra o Deus Santo, que deu seu Filho para morrer na cruz por nós. Feche seus olhos, ore ao Senhor, fale com Deus sobre isso. Agradeça pela justiça de Deus, agradeça porque Ele vê
Ele julga, Ele defende. Agradeça porque se você está sendo injustiçado, o Senhor está vendo e Ele se levantará em tempo oportuno. Agradeça se um dia, em qualquer tempo da sua vida você for injustiçado, o Senhor estará atento. Mas também atente-se para o fato de que se você for um injusto, da mesma forma o Senhor estará assistindo bem de perto. E lembre-se que ainda que você tenha muito cuidado de não ser injusto com os homens, todas as vezes em que você peca conscientemente, você é injusto contra o Filho de Deus, que morreu na cruz como pecador, sem ter pecado algum, por causa dos nossos pecados contra Ele. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus justo e que aplica a justiça do Senhor nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor defendeu Urias e honrou o nome dele na tua palavra. Obrigado porque o Senhor também está sempre atento às injustiças que são cometidas contra nós e nos defende. Mas tem misericórdia de nós, Santo Deus, porque muitas vezes nós é quem somos os maus. Converte-nos, guarda-nos para que nós não prossigamos assim. E Santo Deus, perdoa-nos por todas as vezes em que nós fomos injustos contra o Senhor ao pecar contra Ti. Perdoa-nos, Santo Deus, pelos nossos pecados. Desperta-nos para vivermos em consagração e em santidade para a glória do Senhor, em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Vinícius.